iniciando aqui, né, o nosso primeiro encontro de 2025 do nosso grupo de Filosofia Moral e Ética, né, com Mariana, Raidson, né, Vitor e Carlos aqui presente. E como a gente, né, havia acertado, havia combinado desde do final do ano passado, né, a gente iniciaria este ano com a apresentação das pesquisas dos integrantes do grupo, porque existem, né, muitas pessoas pesquisando diversas teorias morais, diversas questões, problemas, né, de filosofia moral no nosso grupo, né? E é muito interessante a gente compartilhar essas pesquisas, né, tanto para o aprendizado de cada um, mas também para a gente entender o que o outro está, né, tá se preocupando, está analisando, né, está tendo como interesse, né? Então, a título de conhecimento, né, a título de a gente se interessar pela discussão, né? E aí a gente começa, né, esse ano com o Hudson, que é lá da Universidade Federal do Amazonas, né, que tem uma pesquisa em Platão, né, que é melhor ele falar sobre isso do que eu. Né? A gente já se apresentou aqui anteriormente, não está na gravação, mas a gente já se apresentou todo mundo, né? E eu espero que seja uma ótima apresentação para ele, porque o cara é bom. Vamos lá, Raidson. Obrigado. Boa tarde a todos, meu nome é Raidson, eu sou como eu falei antes, né, para os colegas aqui, eu me graduei no ano passado, no final de 2024, e em licenciatura em filosofia, e comecei esse projeto aqui, comecei a pensar em fazer projeto de iniciação científica desde o segundo período da faculdade, né, que eu procurei. O segundo período era um período em que era para eu ter tido lógica e teoria do conhecimento, né? Mas só que todo mundo ficava com medo de reprovar em lógica, que o professor ele era bem rigoroso. Então, eu quero saber, eu vou deixar a lógica para depois, né? Eu acabei pedindo ética 1, solicitando no lugar de lógica ética 1 do quarto período e didática geral, né? Que para mim foi a melhor coisa que eu já fiz na minha vida, assim, porque isso, como posso dizer, mudou, assim, totalmente o rumo o meu rumo, assim, na faculdade, entende? Deu um caminho totalmente diferente. E na Ética 1, nessa disciplina chamada Ética 1, eu conhecia uma professora que era especialista em filosofia antiga, né? Que é justamente a minha orientadora, a Maria do Socorro da Silva Jatobá. E o foco dela é filosofia antiga e Platão, né? Então, conversei com ela, disse que eu estava interessada em fazer o projeto de iniciação científica, ela me apresentou o Críton do Platão, né? Eu lembro que nessa disciplina a gente estudou ela chegou a abordar, né, ali algumas obras como do Marcos Engano, que é Virtudes Morais, né, onde a gente chegou a estudar sobre a ética da deontologia, os utilitaristas, as éticas das virtudes, né, dos antigos, e ela abordou também o Críton. Então, eu fiz, né, esse projeto quando eu estava no terceiro período, né, do terceiro até o quinto. O título do projeto é Justiça versus Retaliação no Críton de Platão. E o Críton, ele é uma obra classificada como sendo uma obra de juventude de Platão, né, que tem as obras de juventude, tem as de maturidade, tem as da velhice, né, e o Críton é de juventude. E apesar de ser uma obra com 16 páginas, né, eu uso ali a tradução do José Gabriel Trindade Santos, é uma obra ali com 16 páginas, mas ela possui uma densidade filosófica bem grande, assim. Então, quando você vai lendo, você se depara sempre com algum assunto diferente, assim, ou com a alma. Você tem que pensar o que é a alma para Platão, né? Aí, quando não, você se depara com alguma citação que Platão faz de Homero, aí você tem que ir lá no Homero ver o que ele quis dizer com aquilo ali, entendeu? Então, ali já entra depois conversando com as leis, e então você tem que analisar bem
de maneira bem minuciosa assim, para poder entender de forma íntegra, de forma completa a obra mesmo, né? Faz tempo que eu apresentei, né, no Congresso de Iniciação Científica esse projeto, então foi um desafio ter que reler tudo novamente, né? Mas bem interessante, assim. Bom, esse projeto, ele incide sobre as noções de justiça e retaliação, né, no âmbito do diálogo Críton, do Platão, e nesse projeto eu reflito também sobre a ética socrática e a sua correlação política, né, porque falar de ética para os antigos ali, a ética ela anda de mãos dadas ali com a política, né, então não tem como você falar de um sem falar de outro também. Então, o, então a pesquisa ela foi desenvolvida ali, né, a partir da leitura do Críton, como eu já falei, e o que que o Platão faz? Né? Ele dialoga muito com a tradição dele, dialoga com os sofistas, dialoga com os poetas, dialoga com, com, com os políticos, dialoga com todo mundo ali, e ele muda a forma como eles enxergam o conceito de justiça na época, né? Porque aqui como eu coloco aqui, como um sistema de justiça que predominava desde a época de Homero, né? Consistia em acreditar que a justiça consistiria em fazer bem aos amigos e mal aos inimigos, que é uma tese atribuída ao poeta Simônides de Sales. Então Platão ele faz essa revolução, né? Porque eles acreditavam, eles viam a retaliação, a vingança como forma de justiça, entendeu? Então Platão vai dizer que não é bem assim. Ele vai fazer essa revolução na maneira de pensar, né? Da sua época, da tradição, e vai dizer que a justiça não tem que estar ligada com a questão da vingança, né? E deixa eu ver aqui. E um dos principais aspectos a ser destacados, né, a partir do Críton, desse diálogo de Platão, é a consideração segundo a qual a justiça, segundo tal, não faz o mal, só pode fazer o bem. Bom, o Críton, ele faz parte de uma famosa tetralogia, né, que engloba ali o Eutífron, né, que fala da acusação de Sócrates, né, logo no início, a apologia, que fala da defesa, o próprio Críton, que fala da condenação de Sócrates, que aborda já o Sócrates na prisão, né, e a punição com a pena de morte de Sócrates, que é o Fédon, né, que é aquela obra lá que o Sócrates, né, que fala da morte, da alma, né, que no final do diálogo lá, quando Sócrates bebe a cicuta, o veneno, ele ainda pede para oferecerem um galo a Asclépio, né, que era um deus lá, porque ele ia ter de morrer. Então, uma das primeiras e mais importantes características do Críton, que o distingue dos demais, encontra-se justamente nos personagens que dialogam com Sócrates, né? Porque aqui no Críton, além do Críton, né, que é o homônimo aí da obra, né, que é amigo de infância de Sócrates, que leva até ele uma proposta de fuga, né, na prisão, tem também como personagem de destaque as leis. O Sócrates, ele, além do Crito como personagem, ele dialoga também diretamente com as leis, né, de Atenas. Então, essa é uma única obra, o Crito é a única obra de Platão em que o Platão ele apresenta uma abstração, né? É a única obra onde uma abstração figura como personagem, ou seja, como interlocutora de Sócrates. Né? O Criton ele vai colocar em dúvida, ele problematiza a compreensão segundo a qual vingar é fazer justiça per si, né? Também as teses da obrigação política de um cidadão para com a cidade, que é apresentada ali nesse projeto, né, de maneira análoga às das mães que dão vida, sustentam e educam seus filhos, né, distinguindo o dos demais. Né. Ao dizer que as leis estão para os cidadãos como as mães para seus filhos, Sócrates estabelece as linhas gerais a partir das quais sustentará que fugir será cometer uma injustiça. No decorrer do diálogo, quando a gente vai lendo, a gente começa a perceber que Sócrates ele tem as leis como mães mesmo para ele, né? Então eu vou falar disso com o decorrer da apresentação, né? Falar sobre isso. Então por isso que ele faz essa comparação das leis com as mães também.
O objetivo geral do projeto, né, é realizar um estudo introdutório sobre o Críton de Platão, destacando a sua estrutura argumentativa peculiar, né, isto é, examinando a razão que tornou um conceito abstrato lei em um interlocutor. Depois que eu terminei de escrever o projeto, de apresentar tudo mais, eu fiquei com uma sensação de que o fato de Sócrates ter dialogado com as leis e ter aparecido justamente essa abstração como personagem aí, alguns autores dizem que ele não estava muito bem, né, da cabeça, estava imaginando coisa. Aí depois que eu li o Fedro, eu comecei a imaginar que essa abstração se apresentou para Sócrates como personagem, como interlocutor dele ali conversando com ele, por causa justamente de uma linguagem mântica que apresenta no Fedro, sabe? Dos adivinhos, né? Que o Sócrates também, quando ele está conversando ali com o Fedro no diálogo, quando ele não quer mais ouvir o que o Fedro tem para dizer, né? E quando ele faz dois argumentos lá no Fedro, e ele está indo embora e se apresenta para ele um sinal divino lá, que ele volta e começa a falar, né? Em função. Então, para mim, era isso também. Ele estava. Porque os poetas, eles também têm essa habilidade, digamos assim, né, de, de abstrair o seu luz, o seu intelecto, o seu conhecimento dar espaço para a revelação divina, entendeu? Então eu achei que fosse por causa disso que tinha se manifestado ali a lei como personagem dialogando com Sócrates, mas eu descobri que não tem nada disso, isso daí é mais para o Fedro mesmo, né? Aqui o Platão ele apresentou uma abstração para conversar ali com Sócrates, no caso a lei, é mais como um recurso metodológico mesmo, entendeu? Para a própria obra, né? Para destacar a obra em si. Bom, a metodologia de toda a pesquisa de natureza exclusivamente teórica, né, se baseia na revisão e análise bibliográfica, e a pesquisa, como eu já falei, foi desenvolvida a partir do Críton, do Platão, né, só que eu utilizei alguns autores de referência também, como José Gabriel Trindade Santos, que é o tradutor da obra Críton que eu utilizei, né, utilizei a quarta edição, eu já tenho até uma edição mais atualizada, a sexta edição aí desse mesmo autor. Utilizei também o Giovanni Reale, né, que ele é um especialista também na área, aí, né, em muitas outras áreas da filosofia. Tem o Giovanni Casertano, é muito bom também. O Jaime Paviani, que eu me baseei muito naquela obra do Jaime Paviani chamada As Origens da Ética em Platão, que ele vai falar coisas bem importantes ali sobre a questão da formação moral, né, e eu vou falar mais sobre isso mais para frente. E além de vários outros autores aí que eu utilizei para poder dar fundamento a essa minha pesquisa. Aqui é mais um resumo do diálogo Críton, né? Um diálogo que é cheio de detalhes aí. Primeiro, o Críton ele visita o Sócrates na prisão, né? Então ele fica observando ali o Sócrates dormir e o objetivo dele é levar uma mensagem para Sócrates, né? Porque havia uma tradição em Atenas de todo ano eles mandarem um barco de Atenas até Delos, né? Em comemoração à vitória de Teseu sobre o Minotauro. Então, entre o intervalo de tempo entre a saída desse barco de Atenas até a chegada em Atenas de novo, então não poderia haver execuções capitais. Entende? Então, o que acontece? O Críton achava que esse barco ia chegar naquele mesmo dia e no dia seguinte Sócrates ia ter de morrer. Então, ele foi levar essa mensagem, né? O próprio diálogo diz que chegou, ainda não era nem aurora, não era de madrugada, ainda não tinha nem amanhecido direito. Sócrates estava dormindo ali, ele não quis acordar o Sócrates justamente por causa dessa situação dele, né? Que achava que ele ia ter que morrer no dia seguinte. Preferiu deixar ele descansando, até que Sócrates desperta e pergunta dele, por que você não me acordou, né? Ali, não, é que eu vim trazer uma dura mensagem, mas dura mensagem para mim e para todos os teus amigos, não para você que está tranquilo aí diante de toda essa situação, né? Aí eles começam a conversar e o Críton leva essa proposta de fuga para ele, né? Por Sócrates. Os argumentos de Críton são motivados justamente pela vergonha, né? Que ele sente por nada ter feito
para livrar o Sócrates da acusação e da condenação. Então, ele vai dizer, Sócrates, por acaso você está preocupado aí que a gente vai gastar muito dinheiro, né, com a tua libertação, com a tua fuga, ou que o próprio Estado, o governo vai retirar as terras dos nossos amigos, ou ou com qualquer outro motivo, aí Sócrates vai dizer para ele, não, meu amigo, você se preocupa tanto assim com a opinião da multidão, né? Os mais sensatos, os mais sensatos vão dizer que tudo se passou como se deveria ter passado, né? Então o Sócrates vai dar vários outros argumentos também para tentar convencer o Críton, né, de que ele não vai mudar de opinião, né, porque antes de ser preso ele tinha uma postura, né, em que ele advogava em favor da virtude, da justiça, né, e então não era porque ele estava preso que ele ia mudar de opinião, só por causa que ele ia ter de morrer. Assim, Sócrates ele não teme a morte, entendeu? Ele Platão acredita que a morte é apenas uma separação ali da alma, né, que é imortal, do corpo, entendeu? Então ele não sabe, ele acredita que nada de ruim vai acontecer com uma pessoa de bem, né? Então ele não está preocupado com a morte ali. Ele vai dar uma série de argumentos para o Críton, vai dizer que ele não tem que dar ouvidos à maioria, né? Que o Críton está preocupado ali, que as pessoas vão falar mal dele, que o Sócrates não conseguiu fugir porque ele foi mão de vaca, né? Aquele famoso não quis gastar dinheiro com a fuga do amigo, né? Então ele está preocupado com isso e várias outras coisas, né? Sócrates vai dizer que ele não tem que dar ouvidos à opinião da maioria, que não sabe de nada, né? Ele vai começar a dar exemplos, por exemplo, aquela pessoa que se exercita né, no ginásio, com afinco, né? Ele deve ouvir a opinião da maioria que nada entende ou a do médico ou mestre de ginástica, né? E aí o Cleiton, tem que ouvir a do entendido, né? Aquele do médico ou do mestre e tal. Então ele vai começar a falar alguns assuntos relativos ao cuidado do corpo e da alma, né? Que ele vai acreditar que a fuga vai destruir tanto o corpo como a alma, né? Vai corromper a alma, né? Então você tem que dar ouvidos para aqueles que realmente entendem do assunto, da opinião do entendido, né? Então um dos motivos também que fazem Sócrates né, não querer fugir também é que para ele não interessa viver, mas viver bem, né? Mas viver bem. E nunca se deve cometer injustiça, mesmo retribuição ao mal sofrido. Então, para ele, se ele aceitar a proposta de fuga do Críton, ele vai violar os justos acordos que ele fez com as leis, né? E vai causar mal para aquelas pessoas, né? Tanto para a lei como para aquelas pessoas que queriam bem dele, né? E os termos de um justo acordo não devem ser violados, né? E depois, num certo momento da obra, aí já aparece a intervenção das leis de Atenas, que começa a conversar com Sócrates, dizendo para Sócrates, e aí, Sócrates, qual é realmente a tua intenção? Você está querendo nos destruir? Entendeu? Aí começa a falar as vantagens, todos os benefícios que a lei de Atenas fez para Sócrates, né? E se Sócrates fugir, logo no final do diálogo, ele fala isso, se Sócrates fugir, ele será mal recebido pelas leis de Atenas, pelas leis do Hades, na verdade, porque as leis do Hades, elas são irmãs das leis de Atenas, então ele também não seria bem recebido lá, entendeu? Então, as teses que eu apresento no trabalho, que é a da obrigação política de um cidadão para com a cidade, né? E a da problematização da vingança ou retaliação enquanto forma de justiça, né? E obrigação política de um cidadão para com a cidade, que é a primeira tese que eu apresentei ali, né? Assim como as leis estão para os cidadãos, as mães estão para os seus filhos, né? Então, o Platão ali ele vai comparar, né, as leis de Atenas como uma mãe, porque é currículo básico de todo cidadão ateniense ter como disciplina, ter como matérias a ginástica, né, e a música. A ginástica que faz bem para o corpo, né, e a música que vai fazer bem para a alma, entendeu? Então, a própria lei de Atenas, ela meio que orientava os pais a darem educação, né, através como já falei, da ginástica e da música, mas também a alimentação para os filhos, né? Então,
Sócrates, ele deve às leis de Atenas toda a sua vida, porque através das leis, o pai dele conheceu a mãe dele, através das leis ele nasceu, através das leis ele teve alimentação, ele teve ginástica, ele teve educação, ele teve muita coisa, e sem contar que na apologia ele teve também a possibilidade, a oportunidade de pedir, de solicitar o exílio, entendeu? Porque foi dada essa como posso dizer, essa possibilidade para ele, né, de optar pelo exílio. E tudo isso, as leis vão tentar convencer ele a ficar, né, vai dizer, poxa, Sócrates, você está aí com 60, 70 anos aí, vivendo na nossa cidade, obedecendo às nossas leis, não é porque você foi preso que agora você vai mudar de ideia, de opinião, né, vai ter um outro comportamento. Durante todo esse tempo que você vive na nossa cidade, você saiu durante 3 vezes, entendeu? Só durante 3 vezes. Saiu mais do que os coxos lá, que os coxos mudaram de cidade em busca de tratamento direto. E ele não, poucas vezes ele saiu de Atenas. Então ela está querendo dizer que ele estava satisfeito com as leis da cidade, entendeu? Então não tinha motivo nenhum para fugir, né? Agora que ele está prestes a ser morto, que vai mudar alguma coisa, né? Então, fugir, se ele aceitasse a proposta de fuga do Criton, fugir acabaria destruindo toda a estrutura da lei ateniense, né? Então, essa é o principal motivo também de Sócrates não aceitar fugir, sem contar também que isso jamais passaria essa possibilidade pela cabeça dele, né? Porque a ética socrática ela é muito intelectualista, né? Ele usa muito do autodomínio ali, né? Para dominar toda a sua animalidade, né? As suas vontades, os teus desejos, né? Então, durante toda na maioria de todas as obras de Platão, ele fala sobre esse controle, né? Sobre controle dos seus impulsos, controle das suas vontades, dos seus desejos, e ele sempre exorta a razão, né? A razão, a inteligência, está sempre examinando, né? Ele, tem na apologia que ele vai falar que que uma vida que não merece, que uma vida que não é submetida a exame não merece ser vivida, né? Então fugir, né? Aceitar fugir seria injusto também. E as virtudes para Platão ele é conhecimento, né? Então o conhecimento é uma disposição, é algo necessário para poder se fazer o bem, né? Então Platão ele sempre se deixa basear pelo conhecimento, né? Por esse tipo de coisa. Aqui problematização da vingança ou retaliação enquanto forma de justiça, né? Como eu disse no início, a retaliação ela já predominava muito antes de Homero, né? Então, Platão ele contraria todo o conceito de justiça da sua época ali, né? Quando quando o Criton pergunta dele ali, logo no início, né? Por acaso chegou o barco, né? Cuja chegada após eu ter de morrer, aí o Criton diz para ele, olha, Sócrates, chegar ainda não chegou, mas acredito que vai chegar hoje, né? Pelo que anunciam alguns, né, mensageiros que vieram do sonho lá. Aí o Sócrates diz para ele, olha, eu não acredito que vai chegar hoje não, porque por causa de um sonho que eu tive. Veio até mim no meu sonho, né, uma mulher muito bela, vestida de branco, que me chamava e dizia, Sócrates, ao terceiro dia chegarás aos campos férteis da Fitia, né? Essa frase é uma adaptação dos versos de um verso de Homero, né, que o Odisseu ele tenta convencer Aquiles a ir para a guerra, né? Então ele leva presente, só que o Aquiles recusa por causa de um atrito que Aquiles teve com o Agamenon. E, e a mãe, a deusa Tétis, né, mãe do Aquiles, chega para ele e fala para ele, olha, meu filho, se você voltar para sua cidade, né, para Fitia, você vai levar uma vida longa, né? Você vai viver bastante, mas você não vai ser lembrado, né? Agora, se você ir para a guerra, você vai morrer. Em compensação, você vai ter honra, vai ter glória, entendeu? Então, o Platão ele está
fazendo essa comparação entre Aquiles, o herói Aquiles e o herói Sócrates, né? E então, e também quando eu sempre esqueço o nome dele, o que matou o primo do Aquiles lá, o Heitor, né? O Heitor, quando mata o primo do Aquiles lá, qual é a primeira reação do Aquiles, né? É se vingar, é fazer justiça, né? Então, eles veem essa questão da vingança realmente como justiça, né? E foi o que ele fez, lutou com o Heitor lá, matou ele, depois saiu arrastando o cara pela cidade lá, né? Então, uma cena terrível lá. Então, esse conceito de justiça aqui é o que Platão vai dizer aqui, né? O Giuseppe Casertano, esse autor, que ele vai dizer que a justiça é a virtude mais importante para uma cidade ordenada na cidade, para uma vida ordenada na cidade. É o que harmoniza as relações dos homens no interior de uma comunidade. Não se pode instaurar uma nova política na cidade sem transformar completamente os homens que nela vivem, né? Essa é a grande ideia de Platão na República, ligar a perspectiva política à do indivíduo. Então, a questão da formação moral, tem um outro autor aí, o Jaime Paviani, ele vai dizer que a formação moral é um empreendimento pedagógico, né, quando ligada ali, conexa ali à função da lei e à organização da cidade-estado, né? Então ele vai dizer que de nada adianta as normas, os deveres e as leis se não tiver formação moral, para a gente ver só como é que a formação moral é importante, né, para o Platão. E eu lembro que quando eu estava escrevendo meu TCC, eu percebi que diferentemente de Aristóteles ali, né, o Platão ele não é muito sistemático, né, então não tem como você tentar estudar separadamente, por exemplo, a educação com a política, com a ética, né, tudo tem que ser estudado assim de maneira tem que ser estudado junto, né, porque senão você não tem um entendimento mesmo da obra ali, a formação moral é uma dessas coisas. Bom, esse trabalho aqui possibilitou entender, né, a obrigação política de um cidadão para com a cidade, né, através das discussões levantadas no Críton entre Sócrates e seus dois interlocutores, né, no caso o Críton e as leis. Sócrates rejeita ali Críton, né, a razão da rejeição ali foi a consequência direta da distinção entre retalhar e fazer justiça, que para Platão isso tem muita diferença, né? Totalmente fora da sua época, né? Porque a época dele acreditava que justiça e retaliação era a mesma coisa. A vingança ou retaliação possui um caráter individual, né? E a justiça é impessoal e educativa. A polis está para os cidadãos como a mãe para seus filhos, mas qual polis, né? A que igualdade nos referimos se, por definição, os homens são diferentes? De fato, se a gente for analisar ali cidadão de Atenas, de Esparta, da Tessália, cada cidadão possui uma forma de governo diferente, leis diferentes, mas ainda assim os cidadãos eles possuem igualdade, né, perante as leis ali. É claro que tem aqueles que não têm participação política, como as mulheres, né, da época, os escravos, os estrangeiros, mas para aquele que era considerado cidadão mesmo, ele tinha garantido pela lei ali a sua isonomia, né, sua igualdade. Agora, quem é o inimigo, né, porque o inimigo é aquele que, por definição, deseja o mal, né, porque a justiça ela não pode ser equiparada ao desejo satisfeito de ver o inimigo sofrer, né? A justiça ela não pode ser associada de modo algum ao mal, né? E qual o bem que a justiça faz? A justiça ela repara o mal sofrido, né, por ter um caráter pedagógico também, de reintegração daquele que ultrapassou as medidas estabelecidas, né, que são fundamentais para a harmonia na cidade.
podemos cometer voluntariamente a injustiça, que é um dos tópicos que o Platão aborda no Crito também, né, sobre cometer voluntariamente a justiça ou a injustiça. Essa questão, né, da voluntariedade ou involuntariedade do erro é um dos tópicos centrais do pensamento também do ético dos gregos, né, sendo que uma das principais teses defendidas pelo personagem Sócrates é essa, né, da voluntariedade do erro, que ele atribui antes à ignorância a causa do mal. Né? Agora, por que fugir após ser sentenciado, como Sócrates admite, seria injusto? É uma pergunta que eu faço a vocês aí, né? Será se vocês concordam com a opinião de Sócrates, né? De que ele teria que ser condenado mesmo, obedecer às leis ali de Atenas e ter aceitado, né, essa punição, de ter de morrer, ter que morrer ali, né, ter aceitado ali a vontade das leis, ou se ele deveria fugir mesmo, né? Bom, é isso, Edson. Essas daqui são as minhas referências. Casertano, Dorion, né? Pierre Hadot, Manuel de Ética aqui. Essas minhas referências aqui. Se tiverem alguma pergunta aí. Muito bom, Hudson. Nossa, assim, é bem instigante essa questão por tratar exatamente da questão de justiça, né? E, querendo ou não, estamos trabalhando justiça, estamos trabalhando leis, né? Estamos trabalhando algo que o próprio Sócrates e Platão parecem concordar, né? Que é o fato de que isso são objetos abstratos. Lei, justiça, né? É algo que a gente só consegue apreender a partir do momento que a gente consegue exercitar o nosso intelecto. A gente só compreende o que é a justiça e o que são as leis por via do nosso intelecto, né? E aí a gente tem que lembrar que para Sócrates, né, para a moral socrática, primeiramente, conhecimento, né, conhecer o que é correto é primordial, porque segundo ele, uma pessoa que conhece o que é correto, né, não seria capaz de agir de forma errada, de forma incorreta, né? Não iria incorrer em erros, né? Porque ele concebe que se você sabe o que é bom, você não vai escolher o ruim. Se você sabe o que é certo, você não vai escolher o errado, né? E segundo, é o fato de que para o Sócrates as leis, né, que regem a sociedade, elas são uma extensão, né, ou melhor, elas são a internalização, faz parte do próprio ser, de quem ele é. Né? Então, discordar das leis e contra as leis é e contra quem você é, porque aquelas leis foram formuladas também por você. Então, tem uma outra noção, primeiramente, de sociedade, e mais do que isso, tem uma noção de cidadão ali que o Sócrates e a própria, né, vamos dizer assim, a própria Grécia, a própria Atenas, inaugura dentro da tradição histórica, né, ocidental. Para além disso, como se não fosse suficiente, tem uma argumentação de Sócrates que é bem interessante, que ele vai dizer que é pior a pessoa, né, mais infeliz quem pratica a injustiça do que quem é alvo da injustiça, né? Então, tipo, Sócrates ele seria injusto se ele não cumprisse a lei. Mesmo que quem tivesse julgando ele tenha julgado de forma injusta, tenha sido parcial, né? Tenha sido, como é que se diz, arbitrário, né? Tenha sido parcial, arbitrário ali no seu julgamento, né? E aí ele vai dizer que quem comete a injustiça vai ter que lidar com o quê? Com a culpa, vai ter que lidar com a angústia de ter errado, né? E o outro não, né? Quem não cometeu, quem foi injustiçado, ele não vai ter que lidar com esses problemas. Então,
Vê que coisa, né? Porque quando a gente vai parar para refletir, parece que o Sócrates, ele não, esse cara é delirante, né? Qualquer um que foi condenado à morte, né, e tem a possibilidade de fugir, continuar vivo, parece que vai optar por essa possibilidade. Mas Sócrates, dentro da própria filosofia dele, não podia agir de outra forma. Dentro do próprio, como eu posso dizer, o próprio arcabouço epistêmico de conhecimento que ele tinha do que é correto, ele não podia escolher fazer o errado. Senão ele que iria se tornar injusto. Ele que iria praticar a injustiça. Né? Então, é bem interessante a gente colocar isso, né, essa última pergunta que tu colocou aqui na conclusão, porque leva a gente a refletir exatamente esse ponto, né? Esse ponto, porque Sócrates ele era um cidadão, a noção de cidadania está muito ali, que parece que a gente abandonou hoje, e principalmente quando ele diz que justiça não é vingança, né? O critério de justiça pode ser vários outros, entendeu? Tipo, tratar os iguais enquanto os iguais e os desiguais enquanto os desiguais, né? Que é o que é apresentado lá no livro 1 da República, né? Pode ser, pode ser os tipos de justiça que o Aristóteles vai apresentar lá na Ética Nicômaco, se eu não me engano, no livro 5 da Ética Nicômaco, Ética Nicomaquea, né? Que ele vai dizer que existe a justiça corretiva e a justiça distributiva, né? E aí a corretiva ela existe para poder corrigir, né, uma injustiça operante, né, que está ali na sociedade, enquanto a distributiva ela existe para distribuir os direitos, as riquezas aos membros que compõem determinada sociedade, determinada comunidade. Então, tipo, o que eu quero colocar é que essa discussão de justiça, ela já começa, né, de uma forma bem complicada, porque ela está no meio do julgamento de Sócrates e está se perguntando se as leis são justas. Entendeu? Como é que eu vou lidar agora com essas leis, né? E sabe qual é incrível? É que, historicamente, no Ocidente, a gente sabe o quanto as leis podem ser injustas. Tanto que se traça uma distinção entre o que é legal e o que é moral. E muitas vezes aquilo que é legal não é moral, né? Não existe uma uniformidade, não existe uma simetria entre esses dois pontos, certo? E esse é o limiar da discussão aqui, né? Porque para Sócrates, legal e moral se confundem. Legal e moral são a mesma coisa. Entendeu? Não tem como as leis não ser moral. Não tem. Para ele, as leis, elas por si só já são morais, já são não só moralizantes, né? Mas elas são como se fosse. Eu não posso dizer a materialização, porque as leis não são materiais, mas elas são a extensão da moralidade, da virtude, né? E aí não tem como você ser alguém, né, virtuoso se você é injusto. Eu não sei o que é que vocês acham. Eu coloquei isso daí, né, porque faz parte de toda a estrutura do sistema, né, moral, de teoria moral do Sócrates. Né? Entender que existe, né, se você conhece o bom, você não vai querer escolher né, o ruim, se você sabe o que é certo, você não vai querer escolher o errado, né? E ele sabia o que era certo nessa situação, então ele não podia escolher o que era errado, senão ele estaria sendo contraditório com a própria forma dele de pensar. É, isso que tu falou agora me lembrou do próprio diálogo, né? Tem uma parte do Criton que as leis falam para Sócrates assim: olha, você está se sentindo injustiçado, mas você está se sentindo injustiçado, mas não por nós, as leis, mas pelos homens, dando uma ideia de que as leis elas podem ser manipuladas, as leis para Sócrates elas são boas, né?
Só que o problema é o homem, né? Que manipula toda a informação, a situação ali, né? Por exemplo, na própria apologia, quando Sócrates está investigando ali, né, aquilo que ele entendeu como um enigma, né? O que o oráculo falou para ele que o Querofonte, né, o amigo dele, perguntou do oráculo se existia alguém mais sábio do que Sócrates, aí disse que não. O oráculo disse que não. Então Sócrates entendeu aquilo como um enigma, né, do Deus, né, que ele teria que dar um jeito lá de conseguir a resposta. Então ele saiu perambulando pela cidade, perguntando daqueles que ele considerava ser mais sábios do que ele, os poetas, os políticos, os artesãos, enfim. E ele chegou à conclusão de que eles achavam que sabiam, mas não sabiam, né? Então, por causa dessa investigação que ele fez, né, ele acabou incomodando as pessoas, né? E tudo isso acabou chegando lá nos acusadores dele lá, que eu sempre esqueço o nome lá dos caras lá que acusaram ele, que levaram ele até o tribunal lá, né? Sim, sim. Com acusação de impiedade, de corromper a juventude e tudo mais. Então, os caras, eles manipularam a informação, tudo que aconteceu, né? E chegou uma informação lá de que ele estava corrompendo a juventude, de que ele não respeitava os deuses, usado de introduzir novas divindades, né? E no próprio diálogo Criton, ele chega a falar também que tentar lembrar aqui sobre puxa, me fugiu agora da mente, mas fala sobre essa questão também, né? Então, tudo isso é muito interessante de fazer também um grau comparativo, assim, da nossa consciência que nós temos hoje, né? Com todas as informações que nós temos, com o que, com a consciência que Sócrates tinha antigamente, né? Porque se acontecer da gente ser preso, mesmo a gente não ter feito nada, é complicado a gente querer aceitar isso daí, né? Eu acredito que a nossa posição mais natural seria de querer fugir mesmo, entendeu? Se achasse que que não tinha a possibilidade de tentar de tentar convencer as pessoas de que a gente é inocente, né? Então a pessoa, oh, eu vou ficar aqui preso, sendo que essas pessoas aí sabem que eu sou inocente, mas estão querendo me acusar, fazendo acusações falsas, eu vou fugir mesmo se eu tiver oportunidade, tiver todos os meios, tiver amigos, né, com dinheiro para me fazer fugir. Tem até um autor chamado David Thoreau, ele tem uma obra chamada assim, intitulada A Desobediência Civil, que ele vai dizer assim, ele vai fazer vários questionamentos, né? Ele vai dizer assim, é, você que... peraí. Você que... peraí, que agora deu um branco. Sobre... Ele vai dizer que é muito melhor você ser... Ao invés de ser súdito, você ser cidadão mesmo, né? Ele vai se questionar, será se você é capaz de obedecer, né? Se a sua consciência é capaz de obedecer aos governantes, né? Você é capaz de abandonar a sua consciência em favor das leis ou dos governantes, né? Aí ele vai dizer assim, é muito mais vantajoso você, ao invés de você ser súdito, você ser cidadão mesmo, você ser, né? Enfim, será se a gente é capaz então, para que que a gente tem consciência? Agora que eu lembrei, porque então ele quer dizer, então, para que que a gente tem consciência? Entendeu? Se a gente for abandonar nossa consciência em favor do legislador, não é possível, entendeu? Então, para que que a gente tem consciência? Ele questiona esse tipo de coisa, né? Então, é interessante, né, fazer esse... Só que para Sócrates, não. O cara, a ética dele é intelectualista. No próprio Crito, ele vai dizer assim, eu não sou homem para me deixar persuadir, senão pela razão que me parecia melhor pelo raciocínio, né? Então, não tem jeito mesmo, não, assim. Eu entendo. Eu entendo. Mas aí é que tá, né? Foi o que eu te coloquei. Como é que se diz?
a respeito de como Sócrates, né, entendia as leis, né, ontologicamente falando, né, na época dele. Para ele não existia uma distinção entre moral e legal. Né? Talvez essa distinção, eu até tenho que fazer uma genealogia na história da filosofia ocidental e procurar qual é a origem dessa distinção. Se ela é moderna, se ela como é que se diz, medieval ou antiga, se está ali em Aristóteles e etc. Porque o que para mim, né, fica claro, fica evidente, é que existem leis que são leis injustas. Existem leis que são leis imorais. Né? Lembre-se que, por exemplo, a escravidão ela foi legalizada. Certo? O cara que escravizava, ele tinha um título, ele tinha um papel, um documento emitido pelo Estado dizendo que ele era proprietário de determinadas pessoas em situação de escravidão. O apartheid, né, que aconteceu, e as leis de Jim Crow nos Estados Unidos, né, foram legais. Mas a gente nunca, do ponto de vista moral, vai assumir que aquilo como correto. E isso faz com que a gente entenda que na nossa realidade, na contemporaneidade, existe uma distinção entre o que é moral e o que é legal. Né? Por exemplo, né, você pode hoje cometer adultério. A lei, ninguém vai lhe colocar na prisão por conta disso. Do ponto de vista, né, legal, você não vai ser penalizado. Né? Mas do ponto de vista moral, é complicado, né? entendeu? Então, é um problema, entende? Então, talvez o Sócrates ele não tenha feito essa distinção. Ele está pensando em outro horizonte teórico, conceitual, né? E isso faz a gente refletir muito. Mas, Vitor, vem aqui, participa. Ainda nesse ponto aí do adultério, né? Isso é muito interessante. Por quê? Porque existia no Brasil uma lei que, tipo assim, ela, ela proibia, né? E tinha até pena ao adultério. E o interessante é que essa lei ela foi removida. Ou seja, e as leis elas são, como é que fala? Elas são modeladas de acordo com a sociedade. Então, vamos supor, determinadas sociedades, ou ela vai eliminar certas leis, ou ela vai criar novas leis. Só que o problema é esse. Se a gente olhar, então quer dizer que a nossa sociedade está indo no buraco. Porque se você, entendeu? Tipo assim, leis que eram morais estão deixando de existir. Então quer dizer que nós estamos caminhando para uma sociedade que não tem moral. Então quer dizer que as leis também vão ser morais. É um problemaço, porque o que está no fundo desse teu comentário é a questão de onde a gente está derivando as leis. De onde está vindo essas leis? A gente está tirando de onde? Da Bíblia, do Alcorão, entendeu? Do que o senso comum, né, pensa ser o correto. Qual é o fundamento? O que é que está aí dando como base essas leis? Entendeu? E aí a gente tem problemas. A gente tem problema porque muitas vezes leis precisam ser estabelecidas vamos dizer assim, em direção contrária ao que as pessoas acreditam, em direção contrária ao que o senso comum coloca como sendo correto ou entende como sendo correto. E isso vai desde coisas como, por exemplo, a pessoa dirigir embriagada, ou sei lá, tomou um copo de cerveja, tomou um cálice de vinho e foi dirigir. E ela ser penalizada, até mesmo perder carteira, carro e etc., né, por conta que está ali dirigindo depois de tomar um copo de vinho. A pessoa pode argumentar, mas eu não matei ninguém, eu não atropelei ninguém, não causou nenhum acidente, mas ela não está sendo ali penalizada, não é porque ela, como eu posso dizer, tinha produzido algo ruim, mas porque ela foi imprudente. Porque é comprovado, né, que se você está alcoolizado, os seus reflexos diminuem. E aí a sua reação em uma situação, né, ali no trânsito vai ser uma reação atrasada.
Entende? Então, ela não tá sendo penalizada ali por, né, ter atropelado alguém, causado algum acidente, mas por ser imprudente, né? E isso vai contra a noção do senso comum, porque para o senso comum o cara só é penalizado se ele de fato produziu algum crime, alguma coisa que afetou, né, negativamente o outro. Mas se você é imprudente, você já está, né, colocando não só a sua vida em risco, como a vida dos outros. Entendeu? E isso só é um ponto. Um ponto. Porque a gente tem que parar para analisar, por exemplo, que algumas leis, por mais que o Estado tente, elas nunca vão pegar, elas nunca vão ser aplicadas efetivamente. Né? Porque a sociedade não entende aquilo como sendo correto. Entendeu? É muito complicado, porque isso lidar diretamente com a modificação de costume, com a modificação de hábito, certo, dos indivíduos que compõem a sociedade. Entendeu? E aí, qual é a forma que a gente tem que fazer isso? Educar. É por isso que se tem campanhas, é por isso que se faz comerciais de TV, faz campanha para ir em colégio, ensinar as crianças, né? Faz, né, diversas formas de informar a população para que ela se eduque e acabe internalizando isso. Mas ainda assim é complicado, né? É complicado porque é aquela coisa, é fazer as pessoas mudarem a forma de pensar. E muitas vezes é difícil. É difícil a gente fazer as pessoas mudarem a forma de pensar. Pode falar. E um, um grande exemplo é nessa questão da moral nas leis. Assim, você falou do, tipo assim, os costumes das pessoas, né? Tipo assim, que a moral ela vai de acordo com o senso comum de cada um, só que as leis não podem seguir isso, né? Então, o que acontece? Um exemplo disso aí é a questão da maconha aqui no Brasil, né? Para você ver assim, ó, o que acontece não existe nenhuma lei formal direta que libere o uso dela, certo? Mas devido aos costumes e ao senso comum de alguns, né, isso não ser um crime, e a lei teve que ceder, entre aspas, para falar assim, ó, já que vocês já que você está falando que não é errado, tudo bem, então não vai ser um crime assim, mas nós também não, tipo assim, uma parcela desse senso comum não aceita. Então ele não permitiu a diretiva de falar que é legal, que é moral. Eu entendo o ponto, né? É, como é que eu posso colocar? Uma máxima de Hobbes, lá no Thomas Hobbes, né? Pensador inglês lá, moderno, lá no Leviatã. Ele vai dizer o seguinte, que tudo aquilo que a lei não proíbe é permitido, né? Tudo aquilo que a lei não proíbe é permitido. Então, ele não está falando de questão de moralidade. Até porque o Hobbes ele entende moralidade de uma outra forma, certo? A moralidade dele a gente é egoísta, certo? E o que é bom para mim é aquilo que satisfaz as minhas necessidades, satisfaz os meus impulsos, né, as minhas vontades, as minhas paixões. E o que é ruim é que impede, né, tudo que é ruim é aquilo que impede a realização dessas vontades, desses impulsos e etc. Né? E, e aí, nesse sentido, ele vai dizer que a gente vai abrir mão da nossa liberdade de viver num estado de natureza onde não existem leis, né, para poder coordenar ali, né, as relações sociais, orientar as relações sociais, né, para viver dentro do Estado, porque dentro do Estado é mais fácil satisfazer as minhas necessidades, mais fácil satisfazer as minhas vontades, do que fora desse Estado, no estado de natureza, onde haveria uma eterna guerra, né, de todos contra todos. Né? Se, por exemplo, eu e o Hudson, né, desejássemos sei lá, a mesma caça, a gente iria guerrear até o fim das nossas vidas para ver quem ficaria com a caça lá, né? Com, sei lá, com o elefante ou a zebra que a gente conseguiu caçar,
entendeu? E aí, tendo o Estado conciliaria esse conflito, né? O Estado, a gente não se mataria porque o Estado interveria, né? E resolveria esse conflito de interesses, certo? Mas o ponto todo aqui é o seguinte, né? É que quando a gente vai falar em relação à maconha, né? A gente não tem uma lei que de fato que proíba. E aí aqui tá. Se, você não pode proibir uma pessoa de consumir determinado produto, porque isso vai até contra os princípios, né, do próprio liberalismo. Né? Se o Estado é liberal, você não pode proibir o indivíduo de consumir aquilo que ele quer, né, que ele quer consumir. Então, ele pode sim consumir maconha. Por quê? Porque a lei não proíbe. Está na máxima de Hobbes. Agora, entende uma coisa que, do ponto de vista ontológico, né, é muito diferente do que o Sócrates lá na Grécia está pensando de leis. Por quê? Porque a lei lá na Grécia ela não tem como ser outra coisa senão moral. Porque ela é uma extensão da moralidade, ela é uma extensão dos costumes. Mais do que isso, é uma formalização dos costumes. Eu vou pegar os costumes, né? Eu vou pegar aquilo que já é correto e vou colocar ali. E se eu quiser modificar a lei, eu tenho que modificar os costumes. No fundo, talvez Sócrates seja esse cara. Ele pode ser o grande revolucionário que ele está modificando os costumes de Atenas, dos atenienses. Ele tá chamando a atenção dos atenienses que, olha, talvez tenha uma coisa errada aqui, no modo como vocês estão procedendo. Né? E aí você para pensar que, por exemplo, aqui a gente já passou né, passou e ainda passa, porque a ditadura nunca acabou na periferia, né? A gente já passou por um estado de exceção durante 21 anos, né? Onde as leis, os direitos individuais, eles eram violados de maneira sistemática. Não que hoje isso deixou de ser, hoje continua fazendo, só que, assim, os caras fazem na surdina, porque se gravarem, se lascam. Né? Se gravarem, se tiverem provas cabais de que o cara está, né, violando os direitos individuais, né, de alguém, ele, ele perde a farda, ele perde o emprego e vai preso. E tem que ser assim. Né? Mas o ponto todo, né, é para mostrar que muitas vezes as leis, principalmente nos nossos tempos, elas podem sim ser feitas de forma imoral, ser feitas de modo que elas não são para atender a vontade geral, para usar um termo moderno, ou o bem comum, para usar um termo mais próximo do Sócrates ali. Porque esse é o ponto das leis. Né? As leis elas existem para o bem da sociedade, para que a sociedade ela possa ser um local onde todos os indivíduos venham a desenvolver ao máximo as suas potencialidades. Né? E aí, se a gente tem leis que, no lugar de favorecer esse ambiente onde todo mundo possa desenvolver as suas potencialidades, mas passam a favorecer agora a interesses particulares, a gente tem um problema. Porque aí talvez é que nasce a grande injustiça das leis. Quando elas perdem seu caráter de publicidade, de servir aos interesses né, comuns ali, à vontade geral, ao bem comum, e passem a servir o interesse de pequenos grupos, de indivíduos ali particulares que têm muito dinheiro, têm muito poder econômico, ou tem outras formas de poder midiático, certo? Poder religioso, entendeu? Que passam a interferir de forma assim determinante nos governantes e nas pessoas que vão, né, produzir as leis. Então, isso daí é um grande problema, né? Isso daí é o grande problema, porque aí as leis elas perdem esse status ontológico de ser uma extensão
né, da virtude, uma extensão do caráter, uma extensão da moralidade. Eu estou fazendo uma análise, isso aqui é uma divagação, certo? O que é que vocês acham? Porque talvez seja isso. Porque as leis elas deveriam ser, né, elas têm um caráter público, elas deveriam servir ao bem comum, né? Elas deveriam servir à vontade geral, mas elas parecem se afastar disso, né? A partir do momento que tem determinados grupos que sequestram o poder, né? Que estão ali fazendo um lobby, etc., e fazem com que o Estado promova leis, né, que não dizem respeito à satisfação do interesse comum, do bem comum. E aí, o que é que vocês acham, minha gente? Eu vejo assim, tem um grande problema que você até citou aí, daquela questão do contrato social. Eu vejo como um grande problema, tipo assim, um breve resumo, né, de Hobbes que eu não li muito, mas que eu aprendi no ensino médio. Tipo assim, eu vender, né, tipo, como é- não vender, mas eu ceder, né, o meu direito de escolha em um representante, até que ponto isso pode ser bom, né, observando, tipo assim, é, a política atual, até que ponto eu votar e escolher uma pessoa para me representar, e até que ponto isso pode ser bom em, em exercer, né, tipo assim, o senso, o senso comum. Porque vamos supor, eu vou lá e voto em certas pessoas. Só que, e essa pessoa, na hora de aplicar o que eu acho moral, ela vai ao totalmente contrário. Então, o grande problema é que a partir do momento que o Estado, tipo assim, se estabelece entre os três poderes, toda essa conjuntura, o grande problema disso tudo é que a gente se engana em achar que a pessoa que fala que ela defende o que é moral para você, ela vai realmente fazer isso, porque ela e acaba não fazendo isso e ainda faz totalmente ao contrário. Então quer dizer que hoje o problema é que as pessoas quem nos representa, elas não têm a mesma moral que a gente, só que elas falam que tem. E aí elas fazem leis diversas e lutam por uma outra é, por outras causas que muitas das vezes é econômica ou outras coisas, o poder e etc. Eu acredito que, sabe quando você ouve aquele candidato que diz assim, vota em mim porque eu nunca fui político, eu vim do povão, né? Eu ando junto com as massas, eu sei o que é pobreza, eu sei o que é fome, que eu sei que é isso e aquilo. Aí quando chega lá no poder, as pessoas confiam nele, votam nele, quando chega lá e ele faz totalmente a mesma coisa que os outros fazem, né? Ou seja, não luta pelas massas, não traz benefícios para a população, saúde, educação, né? Continua na mesma e muitas vezes fica até pior, né? Eu acredito que a partir do momento em que você consegue mudar a tua situação, né, econômica, social perante a sociedade ali, cara, você para mim política, se você é honesto, assim para mim, coisa minha. Se você é honesto, não se envolva com política, né, cara? Porque assim, eu penso assim, coisa minha assim. Não se envolva, porque a partir do momento que você está lá, meu amigo, você vai ser obrigado a, a votar em projetos que eles querem, né? Porque eles estão passando malas cheias de dinheiro ali, né? Na tua frente ali, você está pensando, você já está com uma outra mentalidade, já está pensando lá naquelas praias lá famosas, entendeu? Que quer dar uma volta lá na Suíça. Então, cara, é muito complicado você se manter honesto nesse meio aí, entendeu? Você
Para mim, na minha visão, não tem como, entendeu? Você vai passar a lutar outras causas e vai se esquecer de onde você veio, o teu argumento vai ser totalmente diferente. Quer dizer, vai continuar o mesmo, que é para enganar o povo, né? Ah, eu sei o que é passar fome, na próxima eleição ele vai falar a mesma coisa. Eu sei o que é passar fome, eu sei o que é isso, o que é aquilo, né? Então, ele já vai estar se apropriando do discurso que a maioria faz, né? Lembra quando ele era a minoria lá, falava coisas diferentes e acabou ganhando? Agora ele vai estar se apropriando lá de discursos que a maioria faz, né? Tem uma obra do chamado Psicologia da Massa, se eu não me engano, esqueci o nome do autor. Quando eu lembro de obras que eu já li faz tempo, então, né, que eu estudei sobre o assunto, quando é de muito tempo atrás, eu tenho dificuldade de falar porque a minha memória é meio fraca. Mas, assim, ele vai falar que quando você está com outras pessoas, né, que pensa, você acaba adquirindo uma consciência coletiva, entendeu? Você passa a adotar uma consciência, uma ideia totalmente diferente daquela que você tinha quando você estava sozinho, entendeu? A própria o, o Agostinho de Hipona chega a falar sobre isso também, não sobre isso, mas ele fala sobre não, e não fala diretamente, mas indiretamente sobre essa questão da consciência, né? Ele vai dizer assim que quando ele passeava com os colegas dele, ele passou por perto de uma árvore de pereira, uma pereira, né, que dá frutos da pera, né? E eles começaram a roubar frutos daquela árvore. Ele ficou se perguntando por que eu estou fazendo isso, porque normalmente eu não faria isso, entendeu? Ou seja, isso não faz parte do meu caráter. Por que eu estou adquirindo essa consciência coletiva que não faz parte de mim, entendeu? Então, é isso, mano. Eu estava lembrando também do Tribunal de Nuremberg ali, né, cara, que os juízes foram acusados da maior esterilização, né, dos doentes mentais ali, e perguntaram deles por que vocês fizeram isso, né? Eles falaram assim: nós fizemos isso porque nós estávamos no nosso direito, né? Estávamos no cumprimento do direito legal, alguma coisa assim eles falaram, entendeu? A lei permitia que eu fizesse isso, entendeu? Aí complicado. É outra discussão também aí, né? Que os nazistas ali achavam que eles eram um povo separado, diferente, e todos os outros deviam ter que sofrer, né? Mas é outra, né, outra coisa. Bom, é isso. Ainda tem gente pedindo para entrar agora. Não, o Vitor levantou a mão. Não, mas pode falar, Vitor. Tem gente que pediu para entrar agora, que é Entendi. o Vatian, sei lá. Bem, só me permite um comentário antes do Vitor. Seguinte, é porque, primeiramente, outra coisa que, né, a gente já listou algum fator. Primeiramente, né, que faz com que as leis sejam diferentes para o nosso tempo e para o tempo de Sócrates. Né, o estado ontológico dessas leis. Né? O ponto é o seguinte, é que lá era uma democracia direta, né, em Atenas. Então, ele não tinha essa de eleger um representante para ir lá, falar por ele, né, defender determinado posicionamento por ele e formular, né, determinada lei, votar em determinada lei por ele. Era a própria pessoa que ia lá, né, na Ágora e defendia e colocava, né, os seus argumentos, né, e recuava ou avançava com a posição e etc. Certo? E isso daí, obviamente, se o cara está formulando uma lei ali, né, ele mesmo e não um representante dele, já traz um caráter diferente, já traz vamos dizer assim, uma organização completamente distinta da nossa, né? Porque aqui a gente tem que eleger um representante. E muitas vezes esse representante ele está distante do povo, porque ele vai para um local, vai lá para, né, para a sede, no caso, o Senado, né, a Câmara dos Deputados Federais, lá em Brasília, né, que ele está distante do convívio do que as pessoas estão passando.
entendeu? Então, separa essa pessoa do povo. Então, é muito diferente uma democracia direta e uma democracia indireta. E aí, quando a gente olha o status ontológico das leis, delas não estarem separadas, ela não seria algo dissociado da moral para Sócrates, era porque o próprio Sócrates era o legislador. Era porque o próprio Sócrates era o cara que fazia as leis também. Era o cidadão que estava lá fazendo as leis. E aí ele, como um cidadão virtuoso, justo, não podia colocar uma lei, certo, que seria injusta, que seria, né, viciosa. Ele não podia fazer isso, entendeu? Então, por isso que isso aí já é mais um fator para que houvesse, né, uma similaridade entre a lei e a virtude, entre a lei e a moralidade daquele que a formula, né? Outro ponto que se coloca é o que tu colocasse, que tu falasse, Hudson, certo? Muitas vezes vai ter um grupo, tal qual os nazistas, certo? Que eles vão visar as leis para si. E aí eles perdem de vista o objetivo final das leis, que é estabelecer regras de convívio para todos e não só para alguns. O cara que diz que vai governar para a maioria, ele está sendo nazista. Ele tem que governar para todos. Para aqueles que votaram nele e para aqueles que não votaram nele. Entendeu? Ele não só representa aqueles que o elegeram, ele representa. Acabou a eleição, ele agora é um governante de todos. Passou a eleição, é esse o ponto da democracia. E que talvez muitas vezes a gente não tenha chegado, o povo não tenha alcançado esse grau de maturidade. Entendeu? Maturidade política, né, de cidadão. Porque muitas vezes é isso que falta a gente. É entender que, olha, acabou a disputa. Tipo, a eleição acabou, encerrou a disputa, agora é governo. Certo? Você pode ir para a oposição, você pode tipo, criticar o outro sem sombra de dúvidas. Né? Mas tem que levar em consideração o seguinte, que até a crítica ela tem que ter algum fundamento. Não é criticar só por criticar. Entendeu? Né? Inventar mentiras e etc. Certo? E aí, né, para passar a palavra a Vitor, esses pontos fazem com que a gente tenha leis, que são leis que não são justas, são leis que são imorais muitas vezes. E isso, ao decorrer da história, marca a sociedade, estrutura ela. Né? E é por isso que muitas vezes a gente pode dizer que a tal sociedade é uma sociedade justa. Né? Vitor. E aí, o que você falou no final agora vai de como um acordo com o que eu ia falar. É que eu hoje vejo o Sócrates no mesmo lugar, entendeu? Na mesma prisão e pelos mesmos motivos que ele foi preso naquele tempo. Por quê? Porque hoje, se uma pessoa, se ela vê que realmente na nossa sociedade tem várias pessoas que se dizem ser sábias, tem várias pessoas que ocupam vários, tipo, vários cargos de pessoas que deveriam ser sábias, só que elas não são, e quando alguém percebe isso e sai por aí falando, né, ela acaba sendo presa e o que acontece hoje que a gente vê é, tipo assim, é a filha, né? Então, eu vejo ele no mesmo lugar hoje, preso, tipo assim, ele é uma pessoa que reflete, tipo assim, o despertar de uma pessoa hoje nessa nossa sociedade. Tipo assim, então, Sócrates, ele é um, tipo assim, ele é um reflexo que se perpetua até hoje. Então, se hoje, se alguém se levantar e falar assim, não, peraí, esse senador, essa pessoa que se diz ser sábia, ela não é nada. Isso é mentira. Então, isso pode gerar muita coisa, como aqui um exemplo claro é a Marielle Franco.
né? Então, tipo assim, ela viu que tinha alguma coisa errada, falou, opa, peraí, tem coisa errada aí. E ela acabou sendo morta. Então, essa imagem de Sócrates, ela se perpetua até hoje. A questão É porque né, é bem complicado esse ponto aí, porque Platão ele vai dizer, né, que quem deveria governar seriam os filósofos, né? Seriam os sábios. É punk, é complicado isso daí, porque é a questão de ter uma aristocracia intelectual e etc. Né? E muitas vezes a noção de sábio ela não é uma noção que a gente pode demarcar de forma objetiva, isto é, a gente não tem uma régua que permita dizer, fulano é mais sábio ou menos sábio do que cicrano, porque os saberes eles são diferentes, né? Uh, Sócrates, talvez ele tenha estabelecido um critério para a sabedoria, que é que o sábio, né, é aquele que sabe que não sabe. Em outras palavras, é aquele que tem consciência da própria ignorância, né? E por ter consciência da própria ignorância, ele não vai sair por aí falando coisas que ele não sabe, né? Afirmando coisas que ele não tem conhecimento. O sábio, em outras palavras, para Sócrates, não é o cara que sabe tudo, que consegue falar sobre tudo. Esse daí é o sofista. Esse aí é Protágoras, é Gorgias, né? São sofistas. O cara que é sábio é aquele que tem a consciência de que não sabe e procura saber, e busca saber, né? Porque se você parar, o pré-requisito para você aprender é você ter consciência de que não sabe. É saber que você é ignorante sobre determinado assunto. E aí, como você não sabe, você busca saber. Você busca a sabedoria, né? Então, veja só, o Sócrates ele já vai com um outro, né, critério de sabedoria, uma outra noção de sábio, né? Que é bem diferente. Hoje a galera quer que, sei lá, né? O sábio parece que é o cara que, né, mais consegue memorizar, né, conceitos e articular ali esses conceitos no interior de uma teoria, de uma fala, de um discurso, né? E quantas vezes a gente não já viu pessoas que são intelectuais, certo, governarem e fazerem governos que estavam, né, que foram completamente, como é que eu posso dizer, completamente trágicos para a população, né? Então, e aí vem gente que não tem aquele conhecimento técnico de tal forma, mas consegue fazer um governo que faz a coisa acontecer, que consegue colocar as coisas ali, trazer um mínimo de bem-estar para a população. Então, não é o critério de sabedoria é bem complicado, é bem, né, subjetivo. E no fundo, né, e aí isso é uma mais discussão de filosofia política, de moral, do que filosofia moral, filosofia da moral, o melhor político é aquele que traz certas melhores consequências, as melhores condições para a sociedade que ele governa. Entendeu? O melhor político é esse. Eu trouxe as melhores condições aqui para que as pessoas, os indivíduos que constituem a minha sociedade, possam, né, viver e desenvolver as suas potencialidades. Certo? Eu trouxe as melhores condições de vida aqui para esse povo. Certo? Esse é o melhor. Né? E aí, obviamente, que isso aqui é uma discussão de filosofia, ou melhor, filosofia política, já sai do horizonte da filosofia moral, certo? Mas eu acredito que seja isso. Alguém quer colocar mais alguma coisa? Gostaria de falar? Vitor, Mariana, Carlos, Radisson. Não, não, só agradecer pela oportunidade aí. Poxa, de foi ter incrível. apresentado. A gente que agradece. Uhum. E é bom saber que o Carlos, né, estuda Levinas, que ele também pode organizar aí uma fala para a gente, uma apresentaçãozinha sobre Levinas. Eu vou organizar uma sobre Ernest Tugendhat, certo? E como ele lê ali a ética kantiana, né, da fundamentação da metafísica dos costumes, né, que é bem interessante. Tem até a questão da regra de ouro, né, que é uma regra que aparenta estar presente em todo canto, viu? Todo canto. Eu estava lendo mais
Até na filosofia oriental ela aparece, né? Não faça com o outro aquilo que você não quer que faça consigo. Está na Bíblia, está no Alcorão, né? Confúcio fala, entendeu? Aí você vai escutar a fórmula mágica da paz dos racionais e está falando isso. Entendeu? E está falando isso, está falando da regra de ouro. Será que é uma regra intuitivamente verdadeira para a gente, do ponto de vista moral? Né? Não faça com o outro aquilo que você não quer que faça consigo. Né? Não sei dizer. É algo que a gente tem que investigar, tem que refletir para chegar lá. Acho que independentemente da época ou da sociedade, cometer injustiça ou cometer o mal ao seu próximo é ruim, né, em todas as épocas e em todos os povos, assim. Então, acho que isso sempre vai ser uma lei universal, né, da moralidade, assim. Então, é isso, acho que funciona, vai funcionar sempre, assim, eu acredito. É algo que a gente tem que ver, né? Porque esse é o grande problema da filosofia e da gente pensar, né, filosoficamente. Porque talvez colocar isso para a gente, esse desejo, tá? De encontrar algo que seja universalmente válido, que seja necessariamente válido, né? Isso é, que seja válido para todos os indivíduos, independente do local, do momento histórico, né? Do contexto que ele está inserido, das condições materiais que ele tenha. Será que existe isso? Né? A gente sempre se pergunta, né? Será que existe isso mesmo? Entendeu? Eu não sei. Eu tenho que dizer que eu não sei. Até hoje eu me pergunto sobre, né? Mas talvez eu tenha mudado o enfoque da minha pesquisa. Né? Os 10 primeiros anos foram perguntando o que a gente tem de igual, né? E tentando fundamentar, né? Ou procurar fundamento no que a gente tem igual para chegar no universal, né? E hoje não. Hoje eu acho que eu já vou para outro ângulo, né? Eu acho que é as nossas diferenças mesmo, a gente tem que afirmar a diferença. E a partir dessa afirmação da diferença que nós somos, né, que a gente pode traçar né, estabelecer algum princípio, alguma norma, né, para poder intermediar as ações humanas, né, as relações humanas. Mas é isso, basicamente. Posso encerrar a gravação, galera? Pode. Muito bom, certo? Parabéns, Radisson. Vitor, gostei muito aí das colocações. Carlos e Mariana, sintam-se à vontade a participar, certo? E você aí que está assistindo, venha, certo, participar aqui com a gente, que, como você viu, é um ambiente de discussão, de debate, onde a gente se escuta, né, a gente estuda e a gente aprende pra caramba. Beleza? É isso. Serrano.